Até quando o ódio vai se disfarçar de liberdade de expressão? A Justiça Federal em São Paulo deu um basta. José Maria de Almeida, presidente do PSTU, foi condenado a 2 anos de prisão por racismo. Uma sentença que ecoa como um grito de justiça para a nossa comunidade judaica. Não podemos aceitar que, sob o pretexto de uma suposta crítica política, se defenda a violência e se pregue o fim de Israel. As palavras de Zé Maria proferidas na Avenida Paulista após os ataques do grupo terrorista Hamas não foram apenas infelizes, foram um ataque direto, um veneno que tenta corroer a dignidade de um povo. O juiz federal Máximo Palazzolo foi claro que há um limite, e este limite foi brutalmente ultrapassado. Esta condenação é um lembrete doloroso, mas necessário. O antissemitismo não passará impune. A condenação de Zé Maria, que já anunciou que irá recorrer, reafirma que a Lei nº 7.716/89 protege contra a discriminação por raça, religião ou origem. Críticas a Israel são legítimas, mas a incitação ao ódio e a defesa da violência, como a fala de Zé Maria, que pregava um ponto final no Estado sionista de Israel, nas palavras dele, são inaceitáveis. Esta decisão é um marco no combate ao antissemitismo e ao antisionismo, defendendo a pluralidade, o respeito e a liberdade de expressão dentro dos parâmetros da lei e da civilidade. A condenação do José Maria pela 4ª Vara da Justiça Federal de São Paulo é histórica, principalmente nesse momento que o antissemitismo está em níveis alarmantes e que muitas vezes se esconde sob as vestes de um suposto antisionismo. Então, o que a gente vê de importante nessa decisão é que a Justiça Federal considerou que o antisionismo não é legítimo, é um movimento que desconsidera o direito do povo judeu se autodeterminar na sua terra ancestral. A Justiça Federal também decidiu que chamar pessoas indiscriminadamente de genocidas é uma fala que incita o preconceito. E por último e mais importante, negar o 7 de outubro ou afirmar que os eventos foram uma resposta legítima é uma fala racista. Ao analisar a situação, o juízo foi muito hábil em distinguir críticas legítimas a um governo, a um Estado, que são absolutamente lícitas e fazem parte da democracia, de um discurso de ódio que deslegitima um povo, que ataca um povo e que estabelece esse povo como menos digno de direitos. Então, o juiz foi muito hábil ao estabelecer que negar o 7 de outubro é uma forma de discriminação contra o povo judeu, negar o sofrimento, negar as atrocidades. Da mesma forma, e que, por exemplo, negar o Holocausto, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, no caso Elvanger, equivale também a racismo contra os judeus. Fique agora com os destaques do programa Shalom Brasil de hoje. A doação de biodigestores a escolas de São Paulo. A celebração do Yom Ha'atzmaut na hebraica. Especial Shalom Brasil sobre o jogador de basquete Deni Avdija. A sessão solene em homenagem a Jaime Blay na Câmara Municipal de São Paulo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Shalom Brasil, a voz da comunidade. Agora ficou ainda mais fácil acompanhar o Shalom Brasil. Todo domingo, às 19 horas, você pode assistir ao nosso programa também pelo YouTube, ao vivo. Não perca essa nova forma de estar junto com a gente. Inscreva-se no canal, ative as notificações e venha viver o Shalom Brasil com a gente todos os domingos, às 19 horas. Esperamos por você!
Sou eu, Uri. Eu tô aqui na sinagoga. Gostaria de reportar uma mala suspeita. Com o objetivo de promover a educação ambiental na prática, o Consulado-Geral de Israel em São Paulo fez uma doação especial de uma tecnologia israelense de biodigestores para a Prefeitura Municipal de São Paulo. Sustentabilidade, educação e cooperação internacional se encontram nessa nova parceria firmada em São Paulo. A Prefeitura da capital paulista e a Agência Israelense de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento, a Mashav, representada pelo Consulado-Geral de Israel, assinaram um acordo para levar biodigestores a 30 escolas da rede municipal. A proposta é transformar resíduos orgânicos em gás e fertilizante natural dentro do próprio ambiente escolar. Na prática, o projeto une tecnologia, aprendizado e consciência ambiental, ao mesmo tempo em que reforça os laços de cooperação entre Israel e o município de São Paulo. Israel é um dos países mais conhecidos por avanços tecnológicos, inovação e também contribuição de ciência para o bem-estar de todo o mundo. Mas Israel tem também alguns valores. Um dos valores é um valor judaico muito importante que se chama Tikkun Olam. Nós estamos entregando tecnologia israelense hoje a 30 escolas aqui na cidade de São Paulo para fazer um sistema compreensivo de sustentabilidade que parte deste é um componente de biodigestores para reciclagem de resíduos orgânicos. Outra parte é plantar árvores, olhar verso o futuro nesse sentido. Este que Israel está fazendo. O acordo prevê a doação de 30 sistemas de biodigestão para escolas selecionadas pela Secretaria Municipal de Educação. Cada unidade deve receber um biodigestor, um viveiro automatizado para cultivo de plantas e horta pedagógica, além de capacitação para professores e coordenadores. A ideia é que os equipamentos não fiquem restritos à estrutura física, mas se tornem ferramenta de ensino. Ao fim do acompanhamento técnico, esses equipamentos devem ser incorporados definitivamente ao patrimônio municipal. Qual que é a ideia? Que as crianças começam a entender desde pequeno que, na realidade, o lixo é matéria-prima. Então, ela começa a dividir, ela começa a separar, ela vê a transição energética, que o resíduo orgânico virou energia, e também vira o fertilizante, que por gotejamento vai criar árvores para reflorestar. Lixo é matéria-prima, e não sim um problemão para a sociedade. Mas, afinal, como funciona um biodigestor? O sistema transforma restos de alimentos e outros resíduos orgânicos em 2 subprodutos úteis: gás, que pode ser aproveitado como energia, e biofertilizante, usado como adubo natural. O processo acontece em ambiente fechado, sem oxigênio, por meio da ação de micro-organismos. Nas escolas, o ciclo deve ser fechado dentro da própria rotina. O resíduo da cantina alimenta o equipamento e o fertilizante gerado segue para a horta pedagógica. Com isso, conceitos como economia circular e reaproveitamento de recursos deixam de ser abstratos e passam a fazer parte do dia a dia dos alunos. Israel sempre foi um grande parceiro e nós já tínhamos um acordo de cooperação técnica com a Secretaria de Educação para toda a pauta internacional em termos de formação das crianças. Para nós isso aí é um presente, não? E nós temos mais do que uma doação e ao mesmo tempo, mais do que tudo, né? Fortalece os nossos laços. Nesse momento geopoliticamente tão complicado, tão triste que nós estamos vivendo, é uma mensagem para o mundo que nós queremos a paz, não? E que eu falo sempre de coração, que nunca mais aconteça na nossa terra, né? O que o povo judeu sofreu. Eu queria comentar, agradecer o Consulado de Israel, também a Secretaria Municipal de Relações Internacionais, por essa parceria, né? E a instalação de 30 biodigestores em unidades escolares. Israel tem essa tecnologia. A parceria também destaca o papel do Mashav, a agência israelense ligada ao Ministério das Relações Exteriores de Israel.
O órgão atua em áreas como agricultura, gestão da água, saúde e educação, compartilhando tecnologias e boas práticas com outros países. Neste caso, o Machave fez a doação de recursos para a compra dos 30 biodigestores da empresa Home Biogas, empresa israelense que fabrica os equipamentos dos biodigestores. E o Consulado-Geral de Israel em São Paulo fez toda a ponte operacional do acordo. Para a rede municipal, a expectativa é de menos descarte de resíduos, mais educação ambiental e uma experiência concreta de sustentabilidade dentro da escola. É sempre importante mostrar o que Israel tem de bom. Israel não é apenas guerra, Israel não é apenas uma luta por sua sobrevivência, isso também, mas não é apenas. É um país que, apesar de tudo, continua ajudando a humanidade, ajudando o mundo com suas descobertas, com seus estudos, com suas pesquisas. Então de parabéns o Consulado, a Secretaria de Relações Internacionais, a Secretaria de Educação do município e o prefeito Ricardo Nunes, um grande amigo nosso. Rabino responde. Aqui me mandaram o seguinte: Einstein dizia que ciência sem religião é manca, e religião sem ciência é cega. Esta frase ainda faz sentido? O judaísmo consegue viver bem com a ciência? O judaísmo consegue viver muito bem com a ciência, desde que a ciência não é empírica, desde que ela não pensa que ela é a verdade absoluta. Ciência é algo que você observa e faz regras, e cada vez vai evoluindo. Nós temos a física de Newton, depois veio a física de Einstein, que demonstrou que Newton era limitado, depois da física de Planck, na verdade, a física quântica, que está demonstrando outras coisas. E vamos evoluindo cada vez mais. A ciência não é absoluta, ela vai vendo fenômenos, criando regras que têm exceções, e cada vez a gente descobre novas coisas. A força magnética, a força da eletricidade, a força nuclear, tudo isso não tinha 1000 anos atrás. Foi se descobrindo, existia, mas alguém descobriu. Assim também o judaísmo é uma verdade absoluta. Religião significa a palavra de Deus, é imutável. Tem certas coisas que a ciência vai chegar onde quer. A religião, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. No Talmud, nos livros cabalísticos, está escrito que o óleo tem 70 elementos. Se você falava isso para um cientista 100, 150 anos atrás, ele ia falar que é impossível. No olho tem a pupila, tem a córnea, tem a íris, e isso é 5 ou 6 elementos. Hoje a ciência já chegou aos 25, 30 elementos. E vai chegar um dia a 70. O tempo, a ciência vai evoluindo. O judaísmo se dá muito bem com a ciência. Quem acredita que tem contradições entre a ciência e a religião, ou que ele não entende de religião, ou ele não entende de ciência. Olá, eu sou o professor Samuel Felberg com as notícias de Israel desta semana. E a guerra continua em todas as frentes. No Líbano, apesar das declarações daqui e de lá em relação a um cessar-fogo, o Estado-Maior israelense declarou que não há interrupção dos combates contra o Hezbollah. Um conjunto de túneis instalados a mais de 20 metros de profundidade foi destruído pelos israelenses e o Hezbollah tem utilizado drones para atacar as tropas de Israel. Em alguns casos, os israelenses conseguiram impedir a chegada de drones utilizando aquelas redes que são usadas para proteção nas janelas, inclusive no Brasil, mas em outro caso, soldados foram atingidos por um drone que explodiu no norte de Israel. É uma guerra assimétrica que tem o seu preço, mas que provavelmente continuará para impedir ao máximo as atividades e o fortalecimento da organização terrorista no Líbano. E a guerra em Gaza tem um novo episódio essa semana com a chamada flotilha, a nova flotilha sendo agora interceptada pela marinha israelense próximo da ilha de Creta. Uma flotilha que tem somente um objetivo propagandístico. Mais de 600 caminhões têm entrado em Gaza todos os dias
portanto, não é necessária nenhum tipo de flotilha para fazer abastecimento pelo mar. É certamente uma ação de grupos antisionistas que têm somente o objetivo de trazer a guerra em Gaza e a posição do Hamas para o noticiário internacional. Israel vai lidar com eles com mão dura. Pelo menos metade dos barcos dessa flotilha foram interceptados e certamente o restante será impedido de entrar em águas territoriais israelenses, inclusive aquelas em frente à faixa de Gaza. E no fronte interno, dois temas que continuam no centro das atenções. Por um lado, há um novo desenvolvimento, um novo desdobramento na campanha eleitoral. O candidato mais bem cotado da oposição, Naftali Bennett, se juntou a Yair Lapid, considerado o líder da oposição, e os dois partidos juntos conseguiram superar o Likud na intenção de voto da última pesquisa que foi feita essa semana. Lapid acrescenta 2 cadeiras ao partido de Bennett, segundo a pesquisa anterior. Portanto, o Likud, que tinha 26 cadeiras para 25 do partido de Bennett, agora tem somente 25 cadeiras para 26 do partido de Bennett, unido a Yair Lapid, e, portanto, a pergunta é quem dos dois conseguirá eventualmente formar um novo governo de coalizão. Em outra área, os ortodoxos continuam enfrentando o governo, inclusive com violência. Fizeram uma manifestação que interrompeu o trânsito na entrada de Jerusalém. Um grupo de manifestantes invadiu a casa de um alto oficial da polícia militar em Ashkelon. Foram retirados pela polícia, com vários sendo presos, mas em termos da adesão ao serviço militar, à convocação para o serviço militar, aí, infelizmente, não há nenhuma novidade. É isso por hoje. Até a próxima semana. Deni Avdija se tornou o maior pontuador israelense na história do NBA e vive sua melhor temporada. É considerado uma estrela do Portland Trail Blazers. No especial Shalom Brasil de hoje, você vai conhecer todos os detalhes da história deste jogador. Deni Avdija é um dos jogadores mais promissores da NBA hoje, mas que carrega um peso que vai muito além das quadras. Um atleta que se tornou símbolo nacional e, ao mesmo tempo, alvo de ataques globais. Por que um jovem All-Star, no auge da carreira, virou centro de um debate político internacional? E como sua trajetória conecta talento, identidade e um dos conflitos mais sensíveis do mundo? Nesse especial Shalom Brasil, você vê junto comigo. Deni Avdija não é apenas mais um jogador da NBA. Ele entrou para a história ao se tornar o maior pontuador israelense da liga, alcançando 4.648 pontos em uma única partida decisiva. Mas o mais impressionante não é apenas o recorde, é a velocidade com que ele chegou lá. Em sua 6ª temporada, Avdija já lidera o Portland Trail Blazers em praticamente todas as estatísticas, com média de mais de 26 pontos por jogo, colocando seu nome ao lado de estrelas consolidadas da liga. Dentro de quadra, ele se transformou. De um jogador sólido, passou a assumir o papel de principal criador de jogadas, pontuador e defensor de perímetro. Uma evolução que o colocou entre os 15 maiores pontuadores da NBA na temporada. Mas essa história começa muito antes. Nascido em 2001 em um kibbutz no norte de Israel, Avdija cresceu dentro do basquete. Seu pai, ex-jogador profissional, foi peça fundamental na sua formação. Aos 16 anos, ele já atuava pelo Maccabi Tel Aviv e aos 19 se tornava o jogador mais jovem a conquistar o prêmio MVP da Liga Israelense. A trajetória parecia traçada, talento precoce, disciplina e ascensão rápida.
Em 2020, foi recrutado pela NBA e iniciou sua carreira no Washington Wizards. Nos primeiros anos, teve papel limitado, vindo do banco e contribuindo pontualmente. Mas tudo mudou após sua transferência para o Portland Trail Blazers. Ali, Avdija já deixou de ser coadjuvante e virou protagonista. O desempenho explosivo o levou ao All-Star Game, tornando-se o primeiro israelense da história a alcançar esse feito. Antes do jogo, ele resumiu o momento em poucas palavras: é um sonho realizado. E mais do que números, Avdija sempre deixou clara sua identidade. Mesmo tendo cidadania sérvia, escolheu representar Israel desde jovem. Em quadra, no All-Star, foi anunciado oficialmente como representante do país, uma decisão que reforça sua ligação direta com suas origens. Mas essa mesma identidade que impulsiona sua carreira também passou a gerar pressão. E a pergunta começa a surgir: até que ponto um atleta pode ser apenas um atleta? A relação de Deni Avdija com Israel vai além do esporte. Ela também passa pelo serviço militar obrigatório. Em 2020, durante a pandemia, ele cumpriu seu alistamento nas Forças de Defesa de Israel, a IDF. Foi designado para uma função não combatente e reconhecido como Exceptional Athlete, o que permitiu continuar sua carreira internacional. Na época, ele declarou: "Eu estou feliz e orgulhoso de me juntar às Forças de Defesa de Israel, assim como qualquer outro cidadão da minha idade." E completou: "Vou fazer qualquer coisa que me pedirem, assim como faço na quadra de basquete." Mas anos depois, essa decisão voltou ao centro das atenções. Com o aumento da sua visibilidade na NBA, uma imagem dele usando o uniforme da IDF passou a circular nas redes sociais, gerando críticas intensas e ataques diretos. Parte dessas reações está diretamente ligada ao contexto do conflito entre Israel e Gaza, que amplificou tensões e polarizações ao redor do mundo. Avdija, então, se viu no meio de um debate que nunca foi a sua intenção protagonizar. E sua resposta foi clara: "Eu sou um atleta, eu não entro em política porque não é o meu trabalho." Mas ele também não se esquiva da própria identidade e diz: "Eu, obviamente, apoio o meu país, porque é de onde eu venho." E o que mais chama a atenção é o impacto emocional dessa situação. Ele diz: "Estou frustrado por ver todo o ódio. Por que não posso ser somente um bom jogador de basquete?" A crítica, segundo ele, muitas vezes ignora o desempenho esportivo e foca exclusivamente em sua origem. "Você não precisa amar o que eu apoio, mas se eu sou um bom jogador, reconheça." Essa tensão entre performance e identidade se torna ainda mais evidente quando, mesmo no auge, com estatística de elite e reconhecimento global, Avdija ainda precisa responder a questionamentos que outros jogadores simplesmente não enfrentam. E ainda assim, ele continua pontuando, continua liderando e continua evoluindo, continua representando Israel dentro e fora de quadra. E talvez essa seja a maior complexidade da sua trajetória. Não é apenas sobre basquete, é sobre o que acontece quando talento, identidade e política colidem no palco global. Deni Avdija já entrou para a história como o maior jogador de basquete de Israel, mas sua trajetória mostra que, para alguns atletas, o jogo nunca termina quando o cronômetro zera. Porque às vezes, o maior desafio não é vencer dentro da quadra, é tudo o que vem junto com ela. Aqui no Shalom Brasil, nos importamos com a informação, com a verdade e com você. Até a próxima e Shalom Brasil! A seguir, a sessão solene que homenageou Jaime Blay na Câmara Municipal de São Paulo.
chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. A vereadora Cris Monteiro conduziu uma cerimônia especial que homenageou Jaime Bly na Câmara Municipal de São Paulo. Em um tempo em que o ódio volta a tentar ganhar espaço no debate público, a cidade de São Paulo escolheu honrar uma trajetória construída na direção oposta, a do diálogo, da memória e da responsabilidade comunitária. O empresário e líder judaico Jaime Bly recebeu em sessão solene na Câmara Municipal a medalha Anchieta e o diploma de gratidão da cidade de São Paulo por iniciativa da vereadora Cris Monteiro. A homenagem reuniu lideranças, amigos e familiares e destacou uma marca constante da vida de Jaime: a capacidade de construir pontes entre comunidade, instituições e sociedade. Mais do que o reconhecimento a cargos ocupados ao longo de décadas, a cerimônia colocou em primeiro plano um legado de serviço, compromisso com a vida judaica em São Paulo e defesa firme da convivência respeitosa no momento de crescente preocupação com o antissemitismo. No passado a gente tinha a adesão à causa, adesão à filosofia judaica por laços mais ancestrais. A tradição era passada de alguma maneira de forma mais autêntica, né? Hoje em dia, com a vida moderna, cheia de exigências e atrações também, isso provoca, de certa maneira, uma dificuldade um pouco maior de atrair essa juventude. Eu acho que o que a gente tem a fazer, e o que normalmente a gente tenta fazer, é, com exemplo, mostrar aonde você consegue chegar. Mas a gente mostra que é um trabalho que deve ser feito, pode ser feito e traz para nós o benefício de falar com os outros e mostrar o que o povo judeu ao longo de milênios trouxe de contribuição para a sociedade. Nos discursos, Jaime Bly foi descrito como uma referência de longo prazo na vida comunitária judaica paulista. Ainda jovem, já exercia lideranças em entidades universitárias judaicas. Um dos marcos lembrados na cerimônia foi sua participação, em 1962, no Congresso Mundial de Universitários Judeus, quando teve contato com David Ben-Gurion, fundador do Estado de Israel. Ao longo das décadas, Jaime presidiu a Congregação Israelita Paulista, a Federação Israelita do Estado de São Paulo e também a Câmara Brasil-Israel de Comércio e Indústria. Nas falas de quem dividiu essa jornada com ele, o reconhecimento foi além da biografia institucional. Jaime foi apresentado como alguém que não apenas ocupou funções, mas ajudou a formar novas lideranças, modernizar estruturas e dar continuidade a um projeto coletivo baseado em identidade, ética e visão de futuro. O papel é liderar a nossa comunidade, uma comunidade complexa, uma comunidade com todos os vieses políticos, partidários, ideológicos, religiosos, e nós precisamos ter bons líderes. E hoje homenagear Jaime Bly é isso, né? O Jaime, com 85 anos, continua jovem, nos liderando, é sempre uma palavra amiga, sempre uma pessoa muito preocupada com o dia a dia da comunidade. E quando há necessidade, eu pego o telefone e ligo para o Jaime para escutar alguma palavra amiga e um conselho, porque um conselho dele vale bastante. Então, é dia de homenagear e agradecer e parabenizar o Jaime Bly. Não tem movimento, não tem povo, não tem absolutamente nada que não haja uma liderança. O que a gente precisa é ter, na verdade, uma coesão muito grande, graças a Deus a gente tem dentro da nossa comunidade, mas isso é fundamental, a gente ter uma liderança forte, que saiba exatamente os nossos propósitos e, felizmente, a gente tem grandes líderes hoje na nossa comunidade. O que a gente está vendo hoje é um mundo pós-7 de outubro ainda. Apesar do conflito em Gaza ter terminado, logo em seguida veio do Irã, veio do Líbano. Então, essa nova realidade que a gente está vivendo demanda uma atuação de líderes comunitários mais forte. A gente tem que estar muito atento
preparado para responder com efetividade a esse novo desafio. Eu tive o prazer de seguir o Jaime como presidente da federação, então eu conheço o legado que ele deixou, o esforço que ele fez numa modernização e principalmente no envolvimento com a comunidade maior. E toda notícia boa tem que ser divulgada, toda homenagem tem que ser divulgada, porque as pessoas têm que entender que nós somos cidadãos brasileiros, mas nós somos judeus. A homenagem também ganhou peso por acontecer num cenário em que a comunidade judaica voltou a cobrar posicionamentos claros contra a intolerância. Esse ponto apareceu de forma direta tanto nas falas da vereadora Cris Monteiro, quanto no discurso do próprio homenageado. Ao reafirmar seu compromisso com a comunidade, Cris disse que é inadmissível que pessoas sofram hostilidade simplesmente por serem judias. Já Jaime Blay fez um alerta sobre o retorno do antissemitismo em diferentes partes do mundo e defendeu uma vigilância ética permanente contra a desinformação, a intolerância e a relativização da violência contra civis inocentes. Nesse contexto, a sessão solene deixou de ser apenas uma cerimônia de reconhecimento individual e passou a expressar uma mensagem pública, a de que a defesa da liberdade, da verdade e da dignidade humana não pode ser seletiva. Esse homem trabalhou de forma incansável para fazer com que a cidade de São Paulo seja hoje o que é. Ele é um homem que tem muitas histórias, que ele fala muito da construção da cidade, a construção do país. Então, para mim é uma honra poder homenagear, eu, no meu papel de vereadora, poder fazer essa homenagem a ele. Eu me sinto absolutamente honrada e feliz por fazer isso por um homem que trabalhou de forma, como eu disse, incansável para construir uma cidade, um país, junto com a comunidade. A comunidade é de suma importância para o desenvolvimento do país. Então, para mim é uma honra enorme estar aqui essa noite homenageando o Jaime Blay. Olha, é fundamental a gente poder reconhecer as lideranças da comunidade e por meio das lideranças da comunidade a gente reconhece toda a contribuição que a comunidade judaica trouxe para São Paulo e trouxe para o Brasil. E o Jaime é realmente a expressão dessa contribuição nas suas mais variadas facetas. A gente poder fazer isso aqui na Câmara Municipal de São Paulo é motivo de muito orgulho aqui para todos nós do mandato do gabinete da vereadora Cris Monteiro. No final, o que mais se impôs na noite foi a ideia de continuidade. Nos relatos de amigos, colegas e familiares, Jaime Blay surgiu como um homem de método e disciplina, mas também de presença, formação e exemplo. Um líder que ajudou a aproximar Brasil e Israel, incentivou iniciativas institucionais e econômicas e, ao mesmo tempo, fez da vida comunitária uma missão de longo prazo. Ao homenageá-lo com a mais alta honraria do Legislativo paulistano, São Paulo não reconhece apenas um passado relevante. Reconhece também um tipo de atuação que se faz cada vez mais necessário no presente. A de quem combate o antissemitismo sem ambiguidade, fortalece a identidade judaica sem isolamento e aposta no diálogo sem abrir mão de princípios. Numa época de tensões e rupturas, a trajetória de Jaime Blay foi lembrada como a de alguém que escolheu construir. Jaime Blay foi o presidente que me trouxe ao Brasil na época que era presidente da CIP. Então estou aqui uma boa parte por causa dele e a diretoria dele, mas acho que nesse momento de antissemitismo crescente, reforçar nossa liderança e nosso compromisso comunitário, que é esse o reconhecimento, é essencial para estimular jovens e não tão jovens a assumir e participar da vida comunitária. Nosso melhor remédio ao antissemitismo é mais judaísmo, mais vida comunitária. Eu acho que o papel das lideranças comunitárias, a gente pode pegar hoje em dia o que foi o Jaime Blay, né? O que foi o Jaime Blay, que foi todos os antecessores, os presidentes que nos antecederam. A luta, conduzir a comunidade paulista na luta do antissemitismo. Essa é a nossa missão. A liderança comunitária, aí é o que eu falo em nome do Jaime Blay, tem feito para a nossa honra da comunidade judaica aqui de São Paulo. Eu acho que a atuação da vereadora Cris é espetacular, porque ela é uma voz ativa, forte. Eu acho que ter essa parceria com pessoas e cabeças pensantes do mundo político que pensam da mesma maneira e valorizam os mesmos ideais que a comunidade judaica é fundamental. A gente tem um momento de pertencimento como judeus e como judeus brasileiros. Cada vez que você destaca uma liderança comunitária que ela é inserida no contexto nacional, econômico, você reforça o compromisso da comunidade judaica. Então, acho que hoje é um evento extremamente relevante para a gente. Meu pai sempre teve
muito ligado às tradições da comunidade, aos valores. Então isso desde muito cedo eles nos passou isso tudo que nos preenche como seres humanos, como judeus no Brasil, muito importante. Uma pessoa que passou também muito conceito de ética. Esses ensinamentos todos eu espero que eu consiga pegar um pouquinho disso e passar para meus filhos, para os netos, para as próximas gerações. Quando o discurso de ódio ultrapassa limites, a justiça precisa agir. Na 56ª Convenção da CONIB, Andrea Weiner, diretora jurídica da entidade, detalha os casos de condenação que marcaram a atuação jurídica da CONIB em 2024. Nós temos na CONIB, só para contextualizar, um jurídico muito atuante. Temos hoje mais de 40 voluntários e uma estrutura profissionalizada que nos permite uma atuação bastante ampla. Tá? Então, nosso papel no jurídico é de analisar essas denúncias que hoje nós recebemos em um volume muito grande, muito maior do que antes do conflito do 7, que iniciado pelos atentados terroristas do 7 de outubro, e avaliar se essas denúncias devem ser levadas ao conhecimento das autoridades. E aí aqui, a nossa análise é sempre pautada na lei. No Brasil, antissemitismo é crime de racismo. E é com base nesta premissa legal que nós fazemos a nossa análise. A liberdade de expressão no Brasil não é ilimitada, ela encontra fronteira em outros direitos constitucionais, e é aí que o nosso trabalho começa. Então, nos casos de antissemitismo que a gente recebe, invariavelmente esses tropos que o Bruno estava colocando, eles aparecem, né? E aqui a gente selecionou 3 casos, que eu vou falar muito rapidamente aqui um pouco sobre eles, que deixam esses conceitos palpáveis, que demonstram como esses tropos, na prática, eles se materializam no discurso atual, principalmente nas redes sociais. Então, esse primeiro caso aqui, esse cidadão, ele já foi indiciado por racismo pela Polícia Federal da Paraíba, e aí aqui dá para ver muito claramente o tipo assim, a excursão pelos tropos que ele faz ao construir o discurso dele. Então, ele faz aqui comentários sobre os judeus serem culpados pelo que ele chama de holocausto do nosso tempo, se referindo à guerra entre Israel e o Hamas. Ele diz que os judeus são dignos de ódio, que os judeus são ladrões de terras, são assassinos, etc. Então, aqui você vê a responsabilização coletiva dos judeus pelas ações de Israel, porque aqui ele fala do Estado de Israel e do primeiro-ministro como sinônimo do povo judeu como um todo, como se as ações do governo pudessem ser imputadas a todos os membros da comunidade judaica mundial. Ele faz apologia e analogia ao nazismo, inversão do Holocausto, colocando o Holocausto invertendo, nos tirando da categoria de vítimas para a categoria e nos colocando na categoria de algozes. Ele coloca os judeus como o mal encarnado, né, aquele que é digno de ódio, e também nega o direito de existência do Estado de Israel, porque ele diz que nós somos ladrões, assassinos, ladrões de terras. Aqui no segundo caso, esse é um caso também que passa por muitos tropos do antissemitismo clássico. Esse é um caso muito importante para nós, porque ele é uma atualização do precedente mais importante que a gente tem sobre antissemitismo no Brasil, que é o caso Elvanger. O caso Elvanger adaptado às redes sociais. Esse caso já está no Supremo Tribunal Federal em vias de transitar em julgado. É um caso que nos orgulha muito por ser um precedente muito importante no combate ao antissemitismo no Brasil. E aqui também surgiu um precedente também importante no sentido de que não cabe aos réus que respondem por antissemitismo fazer acordo. Não cabe acordo em casos de racismo contra judeus. Esse é o primeiro caso no Brasil que diz isso. E aí aqui ele fala que os judeus são responsáveis pela peste negra, pelo H1N1, pelo Covid. É um caso de 2020, da época em que a pandemia estourou. Ele diz que os judeus se vitimizam, que tem uma agenda para se vingar da civilização
e diz também que o Holocausto é um evento fantasioso que é fabricado pelos judeus como forma de vitimização. Então, aqui ele percorre todos esses tropos. Teorias da conspiração, coloca os judeus como transmissores de pestes, de doenças, vingatividade, que ele coloca explicitamente no texto, negação do Holocausto, que também está explícita, porque ele chama o Holocausto de fantasioso, e vitimização estratégica, porque diz que a gente inventa isso para se vitimizar e capitalizar em cima disso. E, por último, esse caso também, já a condenação confirmada em segunda instância. Esse cidadão foi condenado a 5 anos de reclusão, que para uma pena de racismo é uma pena alta. E aqui também, ele diz que lamenta que Hitler não completou o trabalho, que Hitler deveria ter finalizado o que ele chama de obra, né? E culpa os judeus coletivamente também por várias desgraças. E aqui também, então temos mais explícito até que nos outros casos uma apologia ao nazismo mesmo, e a Hitler e ao Holocausto, uma convocação à violência, porque ele coloca de uma forma muito explícita que o povo judeu deveria ser eliminado para evitar catástrofes, e também culpa os judeus pelo antissemitismo, que é um clássico também. Se nós não agíssemos de forma errada, não seríamos perseguidos. Essa é a lógica desse tropo. Então, esses são casos em que vários tropos aparecem, que a gente usou justamente para colocar de forma mais pautável esses conceitos acadêmicos que o Bruno colocou, e são todos eles casos de sucesso em que as pessoas que proferiram esses discursos foram responsabilizadas pela justiça. Esse é apenas um dos muitos debates fundamentais realizados durante a 56ª Convenção da CONIB. Para assistir a esse e a todos os outros painéis na íntegra, acesse o canal da CONIB no YouTube. Informação, diálogo e ação seguem sendo pilares no enfrentamento ao ódio e na defesa da democracia. A seguir, o Yom Ha'atzmaut na Hebraica de São Paulo. A Hebraica de São Paulo foi pintada de azul e branco e com muita celebração, trazendo a cultura israelense, tivemos o Yom Ha'atzmaut da Hebraica de São Paulo. A memória e a celebração caminharam lado a lado no Clube A Hebraica. Um domingo de programação especial marcou a celebração de Yom Ha'atzmaut, a independência de Israel. A música, a arcadá, as barracas de comida típica e a presença do público transformaram o evento em uma celebração de identidade, pertencimento e continuidade. Mais do que uma agenda comemorativa, o encontro reafirmou o vínculo da comunidade com Israel e com a vida judaica no Brasil. Esse evento é para mostrar que nós viemos aqui para ficar. Nós somos 0,02% do mundo, nós os judeus. Mas nós temos uma história e nós temos uma resiliência. E sim, as coisas estão complicadas, mas graças a Deus a Hebraica é um lugar onde nós temos quase 35% da população de São Paulo é sócia da Hebraica e frequenta a Hebraica, e isso nos deixa muito felizes. Então vamos celebrar a nossa liberdade, celebrar a nossa festa da criação de Israel
E, evidentemente, Israel é um capítulo muito feliz da nossa história, que nós voltamos para nossa casa. Então, o que a Mônica, nossa gerente social-cultural, preparou hoje, um monte de festas, só pode me deixar com o coração alegre e feliz. Olha, mais uma vez, Hebraica marcando, registrando e comemorando Yom Ha'atzmaut. Yom Ha'atzmaut, para a nação de Israel, uma data muito cara. Desde 48, que ano a ano celebramos com muito entusiasmo, com alegria, com dança, com música, com palestra, fortalecendo a nossa identidade judaica e especialmente, como sempre dizemos, nossos corações junto a Israel. O clima no clube foi de encontro comunitário, numa participação marcada pela forte presença de pessoas tradicionalmente ligadas à história da instituição. Essa celebração não se tratou apenas de uma comemoração, mas de uma vivência compartilhada entre diferentes gerações, memória coletiva e pelo sentimento de conexão com Israel. A celebração também reforçou o papel da Hebraica como ponto de encontro da comunidade judaica. Eu acho que a dança é uma das manifestações mais importantes que a gente tem da identidade judaica e da identidade israelense. Eu acho que nos momentos de desafio como esses que a gente está enfrentando, o mundo todo contra nós, né? Sendo vítimas de uma falsa narrativa em relação a tudo, eu acho que a gente tem a responsabilidade de erguer a nossa cabeça e de mostrar quem nós somos e não nos deixar bater e continuar a dançar. No clube, a dança tem sido muito importante nos últimos anos, a gente vê um crescimento muito grande, não só das leacotes de apresentação, mas principalmente de arcadá como essa. Dançar é vida, dançar é alegria, unir as pessoas juntas. Só de ouvir as músicas eu já fico emocionada, só de falar, escutar as músicas, as letras lindas, e a gente celebrar, né? Seguir nossas tradições, nossa alegria, nossa vida, nossos valores. É um evento maravilhoso, né? Eu acho que a gente, no momento que a gente está passando, é um momento muito alegre, de esperança, de muito amor, né, pelo Israel. Aqui no Brasil, a gente está aqui dançando agora, curtindo bastante esse momento. Entre os momentos de maior movimento estiveram a arcadá, as barracas de comida e a apresentação musical. As danças israelenses ajudaram a criar um ambiente em que tradição e alegria apareceram de forma espontânea. Já a banda embalou a celebração e contribuiu para manter o ritmo e o espírito da data. Lembrar, celebrar e fortalecer laços por meio da cultura, da música e da presença comunitária. A gente está com uma energia hoje aqui incrível, o dia está lindo, o clube está cheio, o pessoal dançando. Não tem nada melhor para fazer num domingo como hoje do que estar aqui comemorando. A dança, a gastronomia, o clube cheio, encontrar os amigos. Eu estou gostando bastante das comemorações, das danças, das músicas, eu acho isso muito bacana. Eu estou gostando da dança. Yom Ha'atzmaut foi vivido como uma dimensão inseparável da experiência israelense, a celebração da continuidade. Ao reunir tradição, convivência e forte adesão do público, o evento mostrou como a comunidade transforma datas simbólicas e experiência coletiva, mantendo vivas a memória, a cultura judaica e a ligação com Israel. Muito legal! Celebrar Israel é sempre importante e divertido. Muito legal! O dia 18 de Iyar marca o 33º dia na contagem do Omer, Lag BaOmer, data em que aconteceram 2 eventos na história judaica. O primeiro está relacionado a Rabi Akiva, um homem que após passar 40 anos como um simples pastor analfabeto, foi estudar numa yeshivá. Tornou-se o mais notável sábio de seu tempo, com 24 mil discípulos. Infelizmente,
Estes alunos criaram entre si muitas discórdias e uma epidemia foi decretada sobre eles. Os dias do Homer recordam o falecimento de quase todos os 24 mil discípulos de Rabi Akiva e, em geral, são dias de luto, nos quais não costumamos ouvir música, fazer casamentos, cortar o cabelo ou usar roupas novas. No dia de Lag BaOmer, esta doença cessou, portanto, suspendemos os costumes do luto. Um dos 5 alunos de Rabi Akiva, sobreviventes à praga, foi o Rabi Shimon Bar Yochai. Esta data marca o seu falecimento anos depois. Rabi Shimon foi o autor do Zohar, um dos livros fundamentais da mística judaica. Por ter sido muito perseguido pelos romanos, passou 13 anos escondido em uma gruta, estudando a Torá com o seu filho Elazar. Pouco antes de falecer, transmitiu seus valiosos ensinamentos e pediu, ao invés de uma data de luto por seu falecimento, Lag BaOmer fosse comemorado com muita luz e alegria. Atualmente, e em geral, o dia é celebrado com música, festas e eventos, sendo um dos mais conhecidos as grandes paradas de Chabad que ocorrem pelo mundo inteiro. Também costuma-se fazer fogueiras, simbolizando a luz que Rabi Shimon deixou como legado. Em Israel, muitos costumam ir a Meiron, rezar no túmulo do grande sábio. Você sabia que é um costume de brincar com o arco e flecha neste dia? Este era o disfarce que os alunos usavam nas florestas para não serem perseguidos ao estudar Torá. Outro símbolo do arco é que durante a vida de Rabi Shimon, nenhum arco-íris apareceu no céu. Após o dilúvio, Deus prometeu jamais destruir seu mundo novamente. Como um pacto, ele colocaria o arco-íris no céu. Mas enquanto Rabi Shimon estava vivo, seu mérito foi suficiente para assegurar que Deus não se arrependeria de sua criação. O Hassidismo vê ainda mais um ensinamento no arco. Ele funciona sob o princípio de recuar para poder avançar. Ao empurrar a flecha para trás, rumo ao próprio coração, o arqueiro impulsiona uma grande distância. A essência mística da Torá, disseminada por Rabi Shimon, funciona pelo mesmo princípio. A pessoa deve mergulhar em si mesma, em sua essência, e lá descobrirá a centelha divina que possui. Esta descoberta confere o poder de derrotar o adversário mais obscuro e transformá-lo em algo bom e positivo. Você pode divertir-se tanto fazendo um artesanato de arcos e flechas, quanto brincando com ele depois de pronto. Ao lado da gruta, onde Rabi Shimon e seu filho se esconderam, havia uma fonte e uma árvore de alfarrobas. Assim, tinham o que comer e beber e sobreviveram na caverna. Comemos alfarrobas atualmente em lembrança a isso. On Simchas Torah, we begin again the cycle of reading the Torah. The first Torah portion describes the 6 days of creation. On the third day, God created vegetation and trees already bearing fruit. In this talk delivered to children, the Rebbe compares the Jewish child to the creations of the third day, the fruits of the earth and the fruits of the tree. Stelle der Seehut, wo sie beschaffen geworden und beneid geworden und nur getan geworden, bei jema Schlichi, hat der Rebischter hat demol gesagt, tat shehodes deshe, eiser mazria zera, und nechet eis pri liminehu,
Und gleich wie der Eibischter hat das gesagt, wo das gewesen bei ihm, Schlichi, i das Echet azei geworden bepeir, als was diese Hordes Desche und Echet eits Pri, der Erd hat gleich aufgewachsen und prägt uns dafür aufgewachsen allerlei Großen und allerlei Bäume. Und wie Chazal erklären uns, damals ist jeder Bein, seine Gewänke in Ilon Israq, seine Gewänke in Bein, was auch nicht geben Peres, was wir können sie essen und von sie haben, nur jeder Bein hat gegeben, der richtige, gute Peres. Wo das ist eine klare Anweisung, als jüdische Kinder, gleich wie sie werden geboren, bei jüdischen Eltern, wie der Eibischter will und leid im Eibischten Ansag, bench der Eibischter der Eltern, als was diese Hordes desse Eisov, aber sie werden geboren Kinder, wo sie geben Ares und das, was wächst in den Feldern, die Großen, was geben von sich Ares, man macht noch davon Lechem, Breit, auf welches erhält sich der menschliche Leben, Hamezi Lechem min Horet, Eche der menschliche Gesund, Lechem Levav Enish Yisod, und Eche der Eitz Eiset Pri, und wie gesagt früher, jeder Eitz, jeder jüdischer Kind wächst auf in Asamin Eifen, als gibt Ares der Emesse richtige Peres, wo sie machen noch mehr Geschmack. Ja, 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 É, meus amigos, mais um Shalom Brasil que chegou ao fim, mas nós nos encontramos aqui na semana que vem para celebrar mais um programa Shalom Brasil em clima de Lag BaOmer, que também celebramos agora no dia 5 de maio. Então, um grande abraço e até a próxima semana. E Shalom Brasil!